Nós estamos ao vivo na manhã dessa quinta-feira, aqui na Secretaria da Saúde, e eu converso com o secretário da Saúde, Fábio Polimeno. Fábio, bom dia, tudo bem? Bom dia, Maicon. É sempre um prazer estar aqui com vocês e estamos à disposição para eventuais questionamentos da população. Ô Fábio, falando em questionamento, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Saúde, está organizando um evento para este final de semana que acontece neste sábado na Praça Mário Furtado, destinado o Dia D. É um dia de prevenção à saúde, principalmente a questão da pressão arterial. Como é que vai ser elaborado esse evento? Como é que vai ser realizado esse evento na praça? Perfeito, Maicon. Nós estamos, foi até uma iniciativa do nosso prefeito, do Dr. Sérgio Bordim, de fazer esse dia D, que é o dia de prevenção da hipertensão arterial sistêmica, tá? Então nós vamos fazer uma triagem lá na Praça Mário Furtado, no período da manhã, tá? Das 8 às 11 da manhã. Esses munícipes acima de 20 anos de idade, tá? Do SUS, né? Não é para pacientes que têm o convênio médico. Eles vão se apresentar, vai ser aferida a pressão arterial e vão ser agendados já alguns exames para esse cidadão, para esse munícipe, tá? E se a pressão arterial estiver aumentada, ela vai ser aferida novamente em outro braço por profissionais da área de saúde e esse profissional vai ser conduzido depois, a posteriori, para o cardiologista para passar em consulta médica com o médico, com o cardiologista, diante de posse dos exames para fazer a sequência no segmento, no tratamento e no acompanhamento. Ô Fábio, a gente vê que nesse segmento sobre a questão da pressão arterial, hoje muitos jovens estão sofrendo com isso. Pela sua experiência, um evento como esse já é uma prevenção para tentar evitar problemas lá na frente? Sem dúvida, Maicon. Eu gostaria até nesse momento de fazer um depoimento pessoal. Eu, uns 4, 5 anos atrás, vinha tendo uma dor de cabeça diária, que no primeiro momento eu achei relacionava com estresse, etc. E numa campanha exatamente igual a essa, que foi feita pela Unimed, na frente da Unimed, foi montada uma barraquinha lá, eu saí do consultório, vi a barraquinha montada, ainda brinquei com as meninas, falei, quem que mede a pressão aí? Ela, não, doutor, eu meço tal. Fiz a mensuração da minha pressão e naquele momento deu 14/10. Você fala, não, mas 14/10 não é alto, Fábio, 14/10 não dá dor de cabeça. Bom, enfim. Depois daquele dia, no dia seguinte eu resolvi medir novamente, em outra ocasião, 14/10 novamente. Aquilo me preocupou, passei no cardiologista, o cardiologista aferiu a pressão e realmente persistia o 14/10, eu estava um pouco acima do peso, e aí me foi orientado a dieta, a atividade física e foi passada a medicação. Maicon, a dor de cabeça desapareceu, tá? Então, você veja um depoimento pessoal, isso é verídico, é uma história que aconteceu comigo, tá? E isso é uma história que você vê no dia a dia com N pessoas. Por que isso, Maicon? Porque a hipertensão arterial sistêmica, 50% ou mais dos casos, são assintomáticos, ou seja, a pessoa já está tendo alterações de pressão arterial e não sabe. Então, por isso que é fundamental essas triagens, essas mensurações aleatórias, esporádicas. Vai lá, deixa eu ver como está a minha pressão. Tem pessoas que, às vezes, você encontra, a pessoa tem 30, 35, 40 anos de idade, nunca feriu a pressão arterial. Então, é muito importante. Isso daqui é uma causa importantíssima de mortalidade no Brasil, na América Latina e no mundo, tá? Então, é fundamental, isso é muito importante, a mensuração da pressão arterial e o tratamento e acompanhamento. Ô Fábio, esse evento acontece nesse próximo sábado, a partir de que horário e até que horas a população pode estar desfrutando aí dessa ação do Dia D aqui no município de Orlândia? Exatamente, Maicon. Nós estamos organizando no período da manhã, tá? Então, a partir de 8 horas da manhã, as meninas já vão estar lá, já vão começar a fazer essa triagem, né? Não existe senha, não existe agendamento prévio, tá? Vai ser demanda espontânea, tá? Até às 11 horas da manhã. Vai ser o período da manhã, vamos falar assim, né? Na Praça Mário Furtado. Ô Fábio, e uma vez que a pessoa, o munícipe que passou por lá, apresentou problemas na pressão arterial, ele já vai ser encaminhado ao médico, já vai ser agendado ali mesmo essa consulta e esse acompanhamento, e os exames serão oferecidos pela prefeitura também? Perfeito, exatamente. O cidadão que tiver com essa alteração na pressão arterial, ele já vai ser encaminhado imediatamente para o
para o atendimento com o cardiologista, com o especialista, com o médico especialista nessa área, e os exames vão ser feitos já os exames de sangue, todos os exames laboratoriais que forem pertinentes ao caso, à situação. No comecinho você citou que tem a faixa etária para as pessoas, e a partir de que idade que as pessoas podem estar aproveitando aí o dia D? A partir de 20 anos, Maicon. A partir de 20 anos de idade foi uma data de corte que até o Dr. Sérgio Bordim, em conjunto com a nossa equipe, foi definido. E a pressão de corte vai ser acima de 14/9, que é o que diz a diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia e são as diretrizes dos congressos de cardiologia mundo afora. Acima de 14, a sistólica, e acima de 9 a diastólica, que são os valores de corte que a gente vai utilizar nessa triagem amanhã. E lembrando que nesse próximo sábado, o dia D, vai atender toda a demanda do município, não tem aquele bairro só as pessoas que estão no centro, todos os moradores podem se direcionar até a praça. Exatamente por isso que nós escolhemos um ponto bem central, que vai atender todos os bairros, o centro, a periferia, não vai ter discriminação de bairro, vai ser demanda espontânea mesmo. Tá certo. Agora a gente fala também, aproveitando aqui, secretário, a oportunidade, falando sobre esse evento que ocorre neste sábado, a gente está saindo de uma pandemia, as pessoas vivem também aquela questão da ansiedade, frustrações, enfim, e acúmulos de quem não teve a Covid, podemos dizer que vai ter outros problemas aí de saúde, né, principalmente saúde mental. Agora a gente tem uma preocupação porque a mídia, a imprensa tem mostrado que duas cidades muito próximas ao município de Orlândia, a gente já tinha conhecimento que a cidade de Ribeirão Preto já tinha essa variante Delta e muitos de Orlândia frequentam Ribeirão Preto. E agora foi divulgado entre ontem e hoje Morro Agudo e São Joaquim da Barra. Como é que fica a questão de Orlândia? É preocupante essa situação, Fábio? Maicon, agora assim, mudando um pouquinho, né, de sintonia, falando um pouquinho da pandemia agora. É o que eu gosto sempre de falar, né? A pandemia não acabou. A pandemia não acabou. Muito pelo contrário. Se você olhar os gráficos mundo afora, você vai até se assustar, principalmente com os gráficos dos Estados Unidos, Inglaterra recentemente, Israel. Você vê que, principalmente relacionado com a variante Delta, é uma variante que ela é mais transmissível, ela espalha mais rápido e a vacina ela não bloqueia esse processo de transmissão. Você percebe, viu recentemente agora, 2 dias atrás, o nosso ministro da Saúde, Queiroga, foi contaminado, provavelmente pela variante Delta, tá certo? Então, assim, 90% das amostras hoje na cidade de São Paulo são variante Delta. E como você muito bem colocou, Ribeirão Preto recentemente, já vários casos de variante Delta oficiais. Franca também já diagnosticou vários casos de variante Delta, isso oficial. Quando eu falo oficial, é análise genética do vírus, tá? Que é feita lá em São Paulo, no Instituto Adolfo Lutz. E o que eu sempre falo, Orlândia, nós não temos nenhum caso oficial ainda de variante Delta. Mas oficioso, a gente imagina que todas as cidades ao redor praticamente já confirmaram, já constataram a variante Delta, muito provavelmente a gente já deva ter a variante Delta aqui no meio da gente. Agora, Doutor, só pegando um gancho aqui no que o senhor disse em relação à questão do exame oficial, qual é a diferença da Covid que nós estávamos tendo aqui no município de Orlândia para a Covid, né, que tem esse vírus Covid Delta? Qual que é a diferença? O exame é o mesmo? Como é que consegue chegar à conclusão de que o paciente está com uma Covid variante Delta? É muito difícil, né, Michael? Os sintomas são muito parecidos, muito semelhantes, tá? Tem algumas nuances que os estudos estão mostrando, de pequenas diferenças. A variante Delta no começo parece mais com resfriado, parece uma doença mais leve, entre aspas, tá? Mas assim, é muito difícil você diferenciar uma variante da outra, tá? Agora, o que determina isso, se é a Delta, ou se é a P1, ou se é a variante de Wuhan, que a gente fala original, é análise genética do vírus. Isso só é feito na cidade de São Paulo, lá no Instituto Adolfo Lutz, é um exame mais complexo, mais demorado. Então, por isso que eu falo. Mas os cuidados têm que ser os mesmos, quer dizer, o vírus é da família coronaviridae, que é o mesmo, é o Covid-19, com algumas diferenças na sua proteína de superfície, tá? Então, essas nuances são muito assim, mais em nível assim, imunohistoquímico, biológico, não é uma coisa que você vai falar, ó, esse paciente é Delta, que ele não é.
E a gente percebe agora, mais recentemente, nesses últimos 30, 40 dias, que realmente a quantidade de diagnósticos pela variante Delta tem aumentado, tá? Então você vê que lá no Rio de Janeiro, há 2 meses atrás, já começaram vários casos, agora em São Paulo, é aquele número que eu te falei, 90%. Então é uma coisa assim, até assusta no primeiro momento, mas é isso. Então nós estamos sendo atingidos agora pela variante Delta. Agora, o que nos conforta aqui no município, na nossa cidade de Orlândia, é que, graças a Deus, a gente conseguiu, entre aspas, controlar a pandemia. Então, nesse momento, o nosso hospital está numa situação bem mais confortável do que estava quando a gente conversava em março, abril. Eu até falei para você, Michael, nós não estamos dormindo, porque realmente o Hospital Santo Antônio estava com bastante casos, tinha vários pacientes entubados, óbitos assim, diários. Você veja, agora nós estamos praticamente, nos últimos, vamos falar, 30 dias, nós tivemos um óbito por Covid, que infelizmente foi de um senhor que foi recusa a vacinação. Então, por isso que agora, nesse momento, eu até gostaria de fazer esse apelo para os nossos munícipes, para a nossa população. Vacinem-se. Vacinem-se. Máscara, álcool gel, distanciamento físico, isso continua, isso são vertentes que vão continuar até o término da pandemia. A pandemia não acabou, Michael, a pandemia não cessou. Ela deu uma arrefecida, melhorou. Nós estamos com os números mais confortáveis, entre aspas. Mas não dá para relaxar, não dá para baixar a guarda, achar que já acabou, que é hora de fazer festa, pode tirar a máscara, pode abraçar, pode beijar, ainda não é esse momento. E é muito importante a vacinação, tá? Ô Fábio, você fala sobre essa questão de festas e tudo mais, a gente está vendo um certo relaxamento por parte da população, principalmente aqui em Orlândia também, né? O Plano São Paulo deu uma grande relaxada agora, tirando os horários de restrições, comércio não tem mais horário para fechar, principalmente o comércio noturno. E a gente já vê muitos clubes realizando evento também, aglomeração. Isso é preocupante, Fábio? É preocupante, sim, Michael. É preocupante. Eu acho que mesmo a pessoa estando vacinada, vacina, eu sempre falo isso nas entrevistas, vacina não é sinônimo de blindagem. A vacina não é 100%. Não existe vacina ainda, infelizmente, que seja 100% eficaz na proteção contra o coronavírus, tá? Não existe. Então, o que eu peço para a população? Claro, houve essas flexibilizações, é muito importante a economia funcionando, o comércio funcionando, as coisas voltando a funcionar, o turismo também é muito importante, paulatinamente, gradativamente, voltando a atuar, mas assim, com muita responsabilidade. Então, na hora que for fazer as refeições, tem que tomar cuidado, manter o distanciamento físico, higienizar muito bem as mãos. Acabou a refeição, já coloca a máscara, fica de máscara, principalmente em ambiente fechado. Quem tiver com sintoma gripal, procure o médico, não fica achando, é uma alergia, ou é uma sinusite e não é Covid. Não dá para saber se é Covid ou se não é. Só vai dar para saber após o exame médico e o exame que a gente faz para detectar o vírus no nariz, tá certo? Falando em exame, para quem acompanha, né, o boletim informativo diário aqui da Secretaria de Saúde, a gente está vendo que o número de pessoas que estão aguardando é 0. Explica para a gente conversava em off em relação a isso, porque é 0 o número de pessoas que estão aguardando, mas a gente vê uma oscilação no número de pessoas que estão testando positivo para a Covid-19. Por que esse quadro agora fica sempre zerado, Fábio? Excelente a sua pergunta, Michael. Excelente, totalmente pertinente. O que acontecia? Vamos voltar um pouquinho no túnel do tempo agora. 2020, principalmente mais no começo da pandemia, havia uma dificuldade muito grande para se fazer o exame, para se diagnosticar o coronavírus. Nós tínhamos que colher esse material, fazer o RT-PCR, mandar para o laboratório lá em São Paulo, para o Adolfo Lutz. O laboratório, com aquela grande quantidade de exames chegando, às vezes demorava para analisar também, fazia essa análise e o resultado voltava para a gente, às vezes 10, 15 dias depois que a pessoa tinha colhido o exame. Hoje não, Michael. Hoje, graças a Deus,
Nós, na nossa gestão, agora nós adquirimos, tanto o Dr. Sérgio Bordim, através do Dr. Sérgio Bordim, eu como secretário de saúde, nós adquirimos o teste rápido de antígeno. O que é esse teste rápido de antígeno? Ele é feito da mesma maneira que o RT-PCR, é feito um suave nasal, aquele exame que põe aquele cotonete comprido dentro do nariz, é colhido o material do fundo do nariz, coloca-se esse material dentro de um tubo de ensaio, com alguns reagentes, e em questão de 10, 15 minutos você já tem o resultado, Maicon. Então, por isso que não existe, por isso que aparece o 0 lá, não tem mais em investigação, porque a investigação é imediata. Tá ou não tá com a doença, é muito rápido o resultado, muito simples, muito rápido, e graças a Deus, nós aqui no município conseguimos adquirir esses testes e já estamos utilizando nas nossas unidades de saúde. Ô Fábio, e com esses testes também é mais fácil controlar a doença aqui dentro do município, porque muitas vezes o paciente naquela ansiedade, tô, não tô, ele fica andando para lá e para cá, até testar positivo de forma oficial. Com esse resultado feito aqui no município, foi mais fácil também conter o vírus aqui na cidade? Sem dúvida, Maicon. Brilhante a sua colocação, sua explanação, e vem a calhar, é totalmente pertinente com o que nós estamos conversando. Então, um dos motivos que fez com que a gente conseguisse controlar mais a disseminação, a contaminação, é o diagnóstico rápido, é o diagnóstico preciso e rápido. Porque aí, a partir do momento que você fez o diagnóstico, está positivo, já isola esse cidadão na casa dele, no quarto dele, né? Já, inclusive da própria família dele, ele já fica já faz o auto-isolamento, que a gente fala quarentena, né? E impede, você vai bloqueando a contaminação. Paralelamente a isso, você está fazendo a vacinação, quer dizer, nós fizemos agora, no sábado retrasado, até o Serginho teve a oportunidade de acompanhar também, quase 1.200 adolescentes, Marco, de 12 a 17 anos. Hoje, abrimos novamente mais uma repescagem para esse público de 12 a 17 anos, tá? E, paralelamente a isso, já estamos fazendo a dose de reforço também, que estava acima de 85 anos, e hoje, a partir de hoje, abaixamos a faixa etária para 80 anos. Então, são várias coisas que vão ajudando e fazendo com que a gente controle a pandemia. E, dentre elas, essas que você acabou de citar agora. Ô Fábio, agora falando sobre a questão da vacinação, a gente tem essa terceira dose, que é o reforço. Esse público que vai tomar um reforço, ele não precisa entrar no sistema. Ele pode dirigir até o CTA com aquela carteirinha de vacinação, que ele vai estar tomando aí o seu reforço, que seria a terceira dose. Perfeito, exatamente, Michael. Não há necessidade de agendamento, tá? Então, o cidadão que tiver 80 anos ou mais, tá? Nós abaixamos essa faixa etária hoje. Então, 80 anos inclusive, né? Ou mais, tá? Ele tem que estar a no mínimo 6 meses da segunda dose. Esses são os critérios do Ministério da Saúde, da própria Anvisa, tá? Mas por que isso, doutor Fábio? Não, porque se sabe que os estudos mostram que após o 6º mês é que começam a cair os níveis de anticorpos. E também não teria sentido a gente fazer a terceira dose numa pessoa que tomou a segunda dose agora, 1, 2 meses atrás, tá? Então ela tem que estar no mínimo a 6 meses da segunda dose, tem que ter 80 anos ou mais, não pode estar com sintomas gripais, tá? E se ela tiver testado para Covid, mesmo com as 2 doses prévias, ela tem que aguardar no mínimo 30 dias para fazer essa vacinação de reforço. Comparecer ao Centro de Saúde Miguel Vitaliano com a carteirinha de vacinação da Covid-19, que é aquela carteirinha verde específica para Covid-19, tá bom? E aí não há necessidade de agendamento, as meninas, no período da manhã, tá, Maicon? No período da manhã, a partir das 8 horas da manhã, as meninas vão fazer a vacinação. Ô Fábio, agora para a gente finalizar esse nosso bate-papo, essa nossa entrevista, a gente invista aqui, quando tem que criticar a gente critica, quando tem que elogiar a gente elogia, e a gente, claro, no início deu alguns probleminhas na questão de agendamento, mas aqui em Orlândia foi uma cidade pioneira nessa organização para tomar essa vacinação e conseguiu acompanhar praticamente o cronograma das grandes cidades, né? Hoje a gente vê praticamente toda a faixa etária que teria que ser imunizada, praticamente todos já estão aí com essa primeira dose. Qual que é esse balanço que você faz da vacinação no município de Orlândia? A vacinação, eu sou, claro, né, como secretário de saúde, eu sou até suspeito em falar, em fazer um autoelogio, mas é só olhar para os números, né, Maicon? Realmente foi um sucesso, né? Como você bem colocou, no começo a gente tinha
dificuldade, porque era tudo muito novo, as quantidades que chegavam eram muito baixas, muito pequenas, né, dos imunizantes. Mas com o passar das semanas, dos meses, foram chegando mais imunizantes, a gente partiu para esse agendamento eletrônico, que foi um sucesso absoluto, né? No começo houve uma certa resistência, mas depois foi de vento em popa. O esquema de drive-thru lá e na garagem de CTA, a disposição das barracas agilizou demais o processo. Você vê que hoje a gente consegue, em questão de 2, 3 horas, vacinar 1.200 pessoas. Então, assim, é sinônimo de sucesso aqui em Orlândia a vacinação. Graças a Deus, toda a equipe lá, as meninas estão de parabéns, as enfermeiras, todo mundo que ajudou na organização. Graças a Deus, né, Maicon? A gente conseguiu superar esse obstáculo. E aquele recadinho para aqueles que tomaram a primeira dose e não voltaram mais para tomar essa segunda dose, e algumas pessoas criaram essa resistência, qual que é a mensagem que você deixa? A mensagem que a gente sempre gosta de passar, Maicon, o esquema de imunização ele só vai ser completado após a segunda dose, certo? E após 14 dias, sendo mais preciso, da segunda dose. Então é muito importante que esse munícipe que porventura esqueceu ou deixou de tomar a segunda dose, compareça ao posto de saúde. Mesmo que já tenha passado uma semana, 15 dias, é muito importante. Vá ao posto de saúde, ao centro de saúde, tome a sua segunda dose, tome a sua vacina. Isso é como o nosso prefeito sempre fala, é um ato de cidadania, é um ato de amor com o próximo. A partir do momento que todos estiverem vacinados, com certeza vai ser mais difícil para o vírus propagar, se perpetuar e fazer esses estragos que ele fez nesse último 1 ano e meio aí com a gente, com essa pandemia. E agora, para finalizar esse nosso bate-papo, a gente reforça mais uma vez, então, o motivo da nossa entrevista hoje aqui com o Dr. Fábio Polimeno, que é secretário da Saúde, especificamente sobre o dia D, que acontece aí neste próximo sábado. As pessoas ficaram aí nessa quarentena, mudaram a alimentação, comeram demais, engordaram um bocadinho. Agora é hora de fazer aquele check-up na saúde e o dia importante é esse sábado, né, Fábio? Perfeito, Maicon. Muito bem lembrado. Isso é um problema que aflige, como eu já havia falado anteriormente, o mundo inteiro, tá? Tanto a hipertensão arterial quanto a obesidade e a diabetes também são, vamos dizer assim, são os 3 principais temas. A gente agora arrefecendo a pandemia, que a gente vai ter que atacar, que a gente vai ter que focar. Obesidade, diabetes e hipertensão arterial sistêmica.